Shalom, nós vamos começar agora o estudo. Então, Shabbat Shalom a todos. Nós vamos começar o estudo sobre o Messias e as mulheres, mostrando como o Messias resgata a autoestima das mulheres, como o Messias, naquela geração, começa a fazer um trabalho muito especial em valorizar as mulheres. Então nós vamos fazer uma análise dos textos e ver esses paradigmas que o Messias rompeu e construiu novos paradigmas, elevando ali a posição da mulher, que para muitos eram colocadas em posição de desprezo ou inferior. E o Messias então vai fazer um trabalho especial com as mulheres. Fizemos o estudo da Paraxá pela manhã, a Paraxá de número 52, que é muito interessante que vocês possam assistir, ouvir, como uma introdução para esse estudo. Então, vocês que não assistiram, assistam para compreenderem melhor essa sequência, porque aquela Paraxá de número 52, nós lançamos alguns fundamentos ali importantes para o entendimento do que iremos tratar agora. Vamos fazer uma oração e vamos fazer assim uma pequena recapitulação dos pontos principais que tratamos na Paraxá pela manhã, para então darmos seguimento a esse estudo especial sobre as mulheres. Pai, em nome de Yahushua HaMashiach, te louvamos, porque para ti o Senhor não faz acepção de pessoas, e que no Messias, Senhor, não há judeu nem grego, nem há escravo nem livres, nem homem nem mulheres, porque todos nós somos um no Messias. Te louvamos por esta grande obra que fizeste em nosso meio. Louvamos a Ti, em nome de Yahushua HaMashiach, amém. Abra o nosso entendimento, remove os preconceitos, as barreiras, os conceitos humanos e estabelece a Tua vontade. Em nome de Yahushua HaMashiach, amém. Bem, no estudo pela manhã, nós falamos que Débora foi uma juíza em Israel. E muitas pessoas não entendem o conceito de ser juiz dentro do conceito da época da Torá e do que a Torá diz hoje. E aí muitas vezes as pessoas entendem Débora como uma juíza nos padrões modernos, uma juíza que trata com assuntos seculares que não tem nada a ver com o espiritual. Porém, a lei daquela época, e para nós hoje a Torá, ela é uma lei espiritual, tanto que Paulo, Shaul fala isso. Ele diz que a lei é espiritual. Então, como a lei é espiritual, Romanos 7,14 diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Então, é essa lei espiritual que os juízes estabelecidos pelo Senhor trabalhariam. Então, nós vimos que o conceito de Débora como juíza não é bem como o nosso conceito hoje, porque tratava também de coisas ligadas à questão espiritual. Então, nós vemos que Débora foi juíza em Juízes, capítulo 4, verso 4 e 5, que diz: e Débora, mulher profetisa. Então, ela era profetisa, ou seja, ela falava as palavras do Senhor, ela trazia conserto, exortação, ensino, trazia tudo isso para a comunidade de Israel. Então é importante entendermos isso, que
a profecia, ela traz essa questão de exortar, de repreender, de corrigir. Então, é importante entendermos esse processo. E ela era o que? Profetisa. Então, como ela era profetisa, então ela falava pelo Senhor. Então, o Senhor falava por ela, no caso. Ela dava voz à palavra do Senhor. Então, ela trazia uma palavra de direção, de ensino, da parte do Senhor. Isso é muito interessante. E aqui diz que ela era mulher de Lapidote e ela julgava Israel naquele tempo. Ela sentava-se debaixo das palmeiras de Débora, entre Ramá e Beit-El, nas montanhas de Efraim. E os filhos de Israel subiam a ela a juízo. Então ela trazia a palavra como uma juíza para os filhos de Israel, mesmo ela sendo uma mulher. E isso é muito interessante, porque para entendermos a questão do juiz, nós estudamos então Deuteronômio 17, verso de 8 a 12. Então diz que quando alguma coisa te for difícil, Deuteronômio Devarim 17, de 8 a 12 diz: quando alguma coisa te for difícil demais para você julgar, para você analisar, entre sangue e sangue, entre demanda e demanda, entre ferida e ferida, entre questões de litígio nas tuas portas, então te levantarás e subirás ao lugar que escolhei, Yahweh teu Elohim, e virás aos sacerdotes levitas, aos Kohanim Levim, e ao juiz que houver naqueles dias. E aí o que é que vai fazer com o juiz? Vai inquirir, vai perguntar, vai tirar dúvidas. Então Débora, ela estava ali para fazer esse papel de ser inquirida, as pessoas iam tirar dúvidas, questionar com base que na Torá. Então ela ia dar resposta com base na Torá. Então para isso ela tinha que ter estudado muito a Torá, ser muito estudiosa na Torá, muito conhecimento da Torá, para poder então ensinar. Porque a juíza também trazia ensinamento, nós vamos ver. Diz assim: e te anunciarão a sentença do juízo, e farás conforme o mandato da palavra que te anunciar no lugar que escolher Yahweh, e terás cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem. Então o juiz iria também ensinar. Então as pessoas deveriam então fazer conforme o ensinamento. Então Débora, além de tratar de determinadas questões, ela também trazia ensino da Torá. Ela era muito estudiosa da Torá, cheia da Ruach HaKodesh, ela era profetisa, então ela era cheia da Ruach, cheia do Espírito do Eterno, e ela tinha grande conhecimento das Escrituras e ela trazia ensino. Então entendemos como é o mover do Senhor já naquela época. Imagine na nova aliança com a vinda do Messias, como a posição das mulheres melhoraram. Já naquela época, muito antes do Messias, o Senhor já usou assim tremendamente Débora. Vejamos ainda Deuteronômio ainda 17, que estamos lendo. Vamos ver o verso 11 e o verso 12. O verso 11 diz assim: conforme ao mandado da lei que te ensinarem. Isso está falando aqui dos juízes e dos Kohanim. Então, o que o juiz ensinasse com base na lei. Então, conforme o mandado da lei que te ensinaram, e conforme ao juízo que te disseram, farás da palavra que te anunciaram, te não desviarás. Farás da palavra que te anunciaram, te não desviarás nem para a direita e nem para a esquerda. Então, mas era uma mulher, uma juíza, estava ali ensinando a Torá, estava ali dando um mandado da Torá que estava ensinando, ela estava ensinando. Então, aquelas pessoas deveriam não se desviar nem para a direita nem para a esquerda daquela palavra da juíza Débora. E aí o verso 12 de Deuteronômio 17, 12 vai falar: o homem, pois, que se houver soberbamente, que se agir com soberba, não dando ouvido ao sacerdote, ao Kohen, que está ali para servir Yahweh teu Elohim, nem ao juiz. Então, se ele se soberbecer para com o juiz, que no caso de Débora era juíza,
esse homem morrerá e tirarás o mal de Israel. Então, se o homem se rebelasse contra Débora por causa do julgamento dela com base na Torá, o ensinamento que ela trouxesse com base na Torá, e esse homem se revoltasse, se soberbecesse, então o que aconteceria com Débora? Débora então daria o comando e aquele homem iria morrer. Ele iria morrer e seria assim tirado o mal de Israel. Então é muito sério entendermos então esse papel de Débora. Ela uma juíza em Israel. E isso antes da aliança renovada, antes da nova aliança da Brit Hadashah. Então, na aliança renovada, o Messias vai fazer todo um trabalho de valorização das mulheres. Mas vemos aqui que o Eterno já fez isso com Débora e colocou ela em uma posição importantíssima. Não existia rei em Israel. Então, Débora, ela estava ali julgando Israel. Esse papel era um papel, por exemplo, que vai ser exercido depois pelo rei, quando tiver rei. Mas Débora fez esse papel de estudar a Torá, ler a Torá, ensinar a Torá, julgar pela Torá. Então, muito interessante esse trabalho aqui com relação a Débora. No livro de Revelação, Razão, Apocalipse, capítulo 20, verso 4, nós vamos ver o seguinte, que é falando do milênio do Messias. Vai dizer assim: e vi tronos, no plural, e assentados sobre eles foi dados o poder de julgar. Então, os juízes que foram estabelecidos pela Torá, no milênio, o Messias também estabelecerá juízes e se assentarão sobre o trono. E é claro que assim como o Pai estabeleceu entre juízes em Israel uma mulher, é claro que o Messias também estabelecerá entre os juízes no milênio mulheres. Por quê? Porque ele veio trazer essa valorização das mulheres. Nós vemos isso. Na Brit Hadashah vamos estar estudando sobre isso. Então vou estar aqui postando no grupo. Então, retornando. Então, aqui em Matitiarro, capítulo 12, 42, né? Matitiarro 12, 42, vai falar sobre a rainha de Sabá. Vai dizer assim: a rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Então, vemos aqui que a rainha de Sabá, no julgamento, ela vai se levantar, e ela vai se levantar ali como uma juíza, e ela vai trazer condenação sobre a geração na qual o Messias estava, porque diz assim: porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Então, a rainha de Sabá saiu da sua terra longínqua para ir ouvir a sabedoria de Salomão, e ali agora estava o Messias, e os judeus tão perto ali, os irmãos tão perto, nosso povo tão perto, e muitos não iam até o Messias ouvir a sabedoria dele, que ele é maior do que Salomão. Então, o que é que observamos aqui? Que está bem claro que uma mulher, a rainha de Sabá, a rainha do sul, se levantará no juízo com esta geração e a condenará. Então, que duro para aqueles homens ouvirem isso, ainda mais uma estrangeira. Vejamos Lucas 11, 31, que conta o mesmo episódio, mas aqui traz, em vez da palavra geração, traz a palavra homens. Então, ainda mais instigante ainda. Diz assim: a rainha do sul, que é a rainha de Sabá, se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará esses homens. Imagine, os homens sendo condenados por uma mulher estrangeira, lá do sul, a rainha de Sabá. Porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Shlomo, de Salomão, e eis aqui quem é maior do que Shlomo, do que Salomão. Então, irmãos, vejam como é interessante entendermos
este confronto que o Messias faz para aquela sociedade em que muitos estavam com comportamentos machistas, pensamentos machistas. Então, isso aqui era uma porrada para aquelas pessoas. Eles ouvirem daquele homem dizendo que eles seriam uma mulher estrangeira se levantaria no juízo com aqueles homens e os condenaria. Então, que afronta para aqueles homens ouvirem isso. Mas aqui o Messias estava colocando a mulher em uma posição de honra, uma posição de destaque e dando honra à rainha de Sabá. Então é interessante vermos esta questão, como o Messias mexe. Por isso que ele não agradou a muitas pessoas. Muitas pessoas não gostaram do Messias. Por quê? Porque o Messias, ele confrontou alguns comportamentos da época. Imagine para aqueles homens machistas ouvirem o Messias dizer: a rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará. Imagine eles ouvirem que seriam, se eles não fizessem techuvá, não se mudasse o comportamento, eles seriam condenados num julgamento por uma mulher e estrangeira, a rainha de Sabá. Então é um confronto a esse pensamento machista. Então vimos sobre Débora juíza, sobre Israel, que trazia juízo sobre Israel, e aqui ele está falando de uma estrangeira, da rainha do sul, que se levantará no juízo com os homens dessa geração e os condenará, porque ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, de Shilomo, e eis aqui quem é maior de Shilomo, e muitos daqueles homens não estavam nem aí para o Messias, para ouvir a sua sabedoria. Então, o Messias traz muito esse confronto, e isso incomoda muito aquela sociedade. Uma das coisas também que incomodou muito, né, é que eles chegam para o Messias para dizer assim: é lícito, é de acordo com a Torá, com a lei, que é isso que quer dizer a palavra lícito, está de acordo com a lei, dar carta dar divórcio para com a sua mulher por qualquer motivo. Então aí as mulheres eram prejudicadas, né, porque eles queriam dar carta de divórcio por qualquer motivo. E aí o Messias vai dizer que o que Elohim uniu não separasse o homem. E aí eles vão ficar tão chateados com isso que eles vão dizer assim: e por que Moisés mandou dar a carta de divórcio? Aí o Messias corrige, porque Moisés não mandou. Ele vai usar a palavra certa, o Messias. Moisés permitiu, por causa da dureza do coração. Há uma diferença, irmãos, entre mandar e permitir. E aquela permissão na lei, ou seja, entrou uma cláusula na lei, houve um mandamento na lei, por causa da dureza do coração dos homens. Então, muitas mulheres ficaram prejudicadas por causa da dureza do coração dos homens. Existem mandamentos na Torá que não refletem a boa, agradável e perfeita vontade de Elohim, mas a vontade permissiva por causa da dureza do coração dos homens. É claro que o Messias, quando ele viria, ele traria correção, porque ele quer restaurar o princípio. Então ele disse: no princípio não é assim. Então o Messias quer voltar as questões para o princípio, para a restauração. E alguns mandamentos entraram e colocaram o homem em destaque e a mulher em desvantagem, por causa da dureza do coração do homem. E aí, com a vinda do Messias, o Messias vai confrontar isso. Imagine como isso incomodou aquela sociedade. Muitos daqueles que usavam dessas permissões da lei como se fosse a boa, perfeita e agradável vontade de Elohim, e não estavam dispostos a mudar. E era momento de mudar, era momento de restaurar o princípio. E isso incomodou muito. Existiram diversos motivos, irmãos, que levaram aqueles grupos de lideranças da época, religiosos, a estarem tão incomodados com o Messias, com o que ele ensinava, para querer que ele morresse. E uma das coisas é o papel do Messias para com as mulheres. Então isso incomodou muito. Infelizmente, muitas pessoas que seguem o Messias não despertaram para esse
esse ponto. Então é importante entendermos isso. Ainda analisando aqui, nós vimos que Débora era profetisa. E então a profetisa é aquela que fala na congregação, traz a palavra do Senhor para o povo. Então vimos que aquele texto mal traduzido de Paulo, que diz para as mulheres estarem caladas na igreja, que não é permitido falar, aquilo ali é um texto mal traduzido, porque o Senhor no passado usou mulheres como profetisas para trazer palavra, usou Débora como juíza para trazer palavra de julgamento, de ensino na base da Torá, e no Novo Testamento também fala de outras mulheres profetisas, como Ana, que era profetisa e que recebeu o Messias ali no templo, logo no início, ali em Lucas capítulo 2, quando ele era bebê, foi apresentado no templo. Então fala ali da profetisa Ana. Fala também, isso é em Lucas capítulo 2, 36. Ana, filha de Fanuel, ela era profetisa. Tá? Em Atos 21 também fala, Atos 21, verso 8 e 9, fala das 4 filhas de Filipe, o evangelista, Filipe que anunciava as boas notícias. Aquelas 4 filhas deles profetizavam. Então, elas falavam na congregação, na Querrilá. E Paulo vai dizer, olha, a mulher quando profetizar, orar na congregação, use o véu. Então, ele não era contra a mulher falar na congregação, trazer uma palavra, trazer um ensino. Então, aquele outro texto, no mesmo livro, que é o livro de Coríntios, 1 aos Coríntios, no capítulo 11, ele diz que para a mulher profetizar, tem que colocar o véu na congregação. Ela vai profetizar, usa o véu. E no capítulo 14 aparece uma má tradução, como se ele dissesse que as mulheres estivessem caladas na igreja, que não é permitido ensinar. Então, vimos que aquilo ali é um texto mal traduzido. Daqui a pouco voltamos para ele. Mas vemos também que a profecia de Joel fala que o Senhor derramaria a Ruach HaKodesh sobre os filhos e as filhas, e eles profetizarão, tanto os filhos como as filhas. E diz que derramaria sobre os servos e as servas, e profetizarão. Então, as mulheres falariam movidos pela Ruach HaKodesh, trariam palavra de exortação, de consolo, de correção. Então é importante entendermos isso, que a profecia, ela traz a parte de correção, a parte de exortação, a parte de edificação. E essas mulheres, elas estavam ali fazendo esse excelente trabalho. E aí em Atos capítulo 2, com a Ruach HaKodesh, quando se derramou ali, no Atos capítulo 2, 17 e 18, nós falamos que o próprio Kefa falou que aquilo que estava acontecendo ali com a congregação, que estavam ali falando em línguas, liberando palavras proféticas, ele disse que aquilo era o que estava o cumprimento do que falou o profeta Joel. Diz assim: e acontecerá nos últimos dias, diz Yahweh, que derramarei da minha ruach sobre toda a carne, não vai ser só sobre os homens. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, sonharão vossos velhos, até sobre os servos e sobre as minhas servas derramarei da minha ruach naqueles dias e profetizarão. Então vimos isso sobre esse mover da profecia. Deixa eu estar postando aqui no grupo, um momento. Vou aproveitar para ligar então a luz. Só um minutinho.
Então, nós vimos também em Romanos uma posição, uma mulher que desempenhava uma posição de destaque na congregação, na Carral, na Querrilá, que era Febe, ali na Querrilá de Cencreia. Ela ocupava uma posição à frente ali da congregação. É isso que o texto diz, que ela estava ali como uma protetora, como uma pessoa que estava ali à frente, sendo um exemplo ali na congregação, um trabalho especial que ela estava fazendo ali. Vimos também que aqui em Romanos 16:3, Shaul saúda Priscila e Áquila, e a forma de escrever colocando Priscila na frente, que não era comum era o primeiro o nome do homem, depois o nome da esposa. Mas quando a esposa era muito importante, ela desempenhava um papel de destaque, então vinha à frente. Então aí aqui temos esse entendimento, que quando diz saudai Priscila e Áquila, coloca-se então Priscila como uma pessoa que estava assim na linha de frente ali, levando a palavra do Senhor. Também falamos um texto muito interessante ainda em Romanos 16, o verso 7, que fala de Júnias, fala de Andrônico e Júnias, sendo que Júnias é um nome feminino, e eles eram parentes de Shaul, e eles eram apóstolos de destaque, eles eram apóstolos notáveis no Messias. Só que foi traduzido em muitas versões para o português como assim: os quais são notáveis entre os apóstolos. Aí as pessoas interpretam assim, os apóstolos gostavam muito deles, tinham eles em alta consideração. Mas vamos ver, por exemplo, na Bíblia de Jerusalém. Então, na Bíblia de Jerusalém, no capítulo 16, aqui o verso 7, diz o seguinte: saudai Andrônico e Júnia, meus parentes e companheiros de prisão, apóstolos exímios, que me precederam na fé em Cristo. Então aqui na Bíblia de Jerusalém traz exatamente assim, que eles eram apóstolos exímios, foram apóstolos antes de Shaul ser apóstolo, apóstolos exímios que me precederam na fé em Cristo. Então, no Mashiach. Então, o que acontece? Emissários, aqueles que são enviados com uma missão de anunciar as boas notícias. E falamos aqui que a primeira mulher a ser anunciadora das boas notícias do Messias ressurreto foi Miriam de Magdala, Maria Madalena, amando do próprio Messias, e que ela anuncia para aqueles homens, e os homens não acreditam nela. E aí depois o Messias aparece, e aí eles ficam com a cara de tacho. Por quê? Porque aí agora eles vieram acreditar. Então o Messias já sabia disso, que eles não iam acreditar, sabiam. E por que o Messias mandou então ela anunciar? Claro, fica óbvio, para que depois deles verem que ela estava certa, eles começarem a dar mais valor ao testemunho das mulheres, ao papel das mulheres em anunciar as boas notícias. Então o privilégio da primeira pessoa a anunciar a ressurreição do Messias, a primeiro ser humano a anunciar o Messias já ressuscitado, foi Miriam de Magdala, Maria Madalena. Enviada, ou seja, uma emissária, enviada, uma apóstola, que é isso que quer dizer o nome, emissária, uma enviada pelo próprio Messias, ele próprio que enviou para que ela falasse isso. Então, aqui na Bíblia de Jerusalém, fica claro que Júnia era apóstola, junto com Andrônico. Então eles eram apóstolos, está no plural. Não só a Bíblia de Jerusalém, eu tenho uma outra versão aqui também em português. Eu não sei se pela tela dá para ver esse texto da Bíblia de Jerusalém. Eu não sei se vai dar para ler, acho que não dá não. Então aí fala justamente sobre isso no verso 7. Mas eu acho que não dá certo para chegarem não. Bem, então na Teb, que é uma outra versão, a Bíblia Teb, ela traz o seguinte:
aqui no verso 16 também. Então eu acho que também aí não dá para ver, porque acho que ele traz para frente, alguma coisa assim, não sei. Bem, diz assim, Romanos 16, 7. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e meus companheiros de cativeiro. Eles são apóstolos eminentes e pertencem a Cristo mesmo antes de mim. Então, eles são apóstolos eminentes. Então, aqui, claro, está no masculino plural, porque é um casal. Então, no casal, fica como o termo no masculino. Mas, isso quer dizer, então, que Júnias era apóstola. Tá? Então, visto isso, que é muito importante entendermos que para o eterno Elohim, a mulher podia ser uma apóstola, uma emissária, podia ser uma profetisa, podia ser uma juíza, como Débora, uma rabina, porque Débora ela ocupava uma função maior do que um rabino hoje, porque ela era uma grande estudiosa da Torá, conhecedora da Torá, ela julgava e ensinava com base na Torá. Então, é superior a um rabino hoje. Então, até mesmo a função de rabi, de mestre, Débora ocupou, que ela ensinava. É isso que é o papel do juiz da escritura. Então, vemos todo esse papel da mulher, né? Então, algumas pessoas vão assim de uma forma crítica, preconceituosa, dizer o seguinte: no Novo Testamento não fala da mulher ser pastora, então tem receio da mulher ser pastora, né? E aí vai dizer lá, olha, em Efésios 4, 11, vai falar dos ministérios, mas só fala no masculino, não fala no feminino. Então, não tem mulher pastora. Então, é só pastor. Que em Efésios 4, 11, está assim, isso os críticos dizendo, né? Vai dizer, e ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, rabinos. E aí a pessoa já está vendo, mulher não pode ser, porque aqui não fala de rabina, não fala de pastora, não fala de apóstola. Então, aqui essas funções é só para homem. Agora veja, se isso aqui é para interpretar como sendo só para homem, como é que o Novo Testamento fala de mulheres profetisas? Como a Ana, que nós lemos em Lucas 2, e as filhas de Filipe. Como é que as mulheres, o Senhor derramaria a lua sobre as mulheres e elas profetizariam, se Paulo estivesse aqui dizendo que é só para homem? Então não é que ele está dizendo só para homem, ele está usando no masculino plural, que é uma forma genérica que envolve todo mundo. Então essas mesmas pessoas críticas, elas não querem aceitar mulher pastora, mas elas aceitam alguns como uma mulher missionária. E missionária é alguém que é enviado em uma missão, então é uma apóstola, isso que é o termo. Ou mulher pode ser evangelista, ela pode ocupar o papel de evangelizar, ou o papel de ser professora de uma escola dominical, ou de uma escola sabatina. Então quer dizer que ela pode ser professora, ela pode ser evangelista, ela pode ser profetisa, mas ela não pode ser pastora. Ou isso aqui é só para homem, e aí você vai rasgar todos os outros textos que falam de mulher profetisa, por exemplo. Ou então, esse texto está no plural masculino, mas se refere tanto a homens como mulheres, que é isso que a gente diz no texto, numa fala, quando a gente vai falar, no genérico, aí a gente usa o masculino, mas abrangendo todo mundo. As pessoas sabem disso. Então, é importante entendermos isso. Que aqui, quando fala apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, está no plural masculino, mas não se refere somente a homens. Então, existem sim mulheres que ensinam como professoras a palavra, existem mulheres que evangelizam,
existem mulheres que profetizam, e existem mulheres que pastoreiam, e existem mulheres que são enviadas em uma missão, que são as emissárias, os shaliachim, apóstolos, quer dizer isso, emissário. Então, é importante entendermos isso, que a palavra, ela é importante a gente entender isso. Então, se o próprio Romanos, o próprio Paulo diz que Júnias era apóstola, então quer dizer que a mulher pode ser apóstola, pode ser profetisa, pode ser evangelista, pode ser uma professora, uma mestre na escola dominical ou sabatina, como for, mas ela não pode ser pastora. Ó, que incoerência! Da onde que se tira isso? Então, temos a evidência de que Júnias era a apóstola. E temos evidência de mulheres profetisas. Então, as outras funções, as mulheres também podem ocupar. Então, temos que entender isso. Deixa eu estar postando aqui no grupo. Um momento. Postando aqui no WhatsApp. Então, vimos essa questão para tirar essas dúvidas que as pessoas ficam querendo colocar a mulher numa função. Como é sério o homem desrespeitar a mulher. Por isso que na primeira carta de Kefa, capítulo 3, verso 7, vai dizer que as orações são interrompidas quando o homem dá um tratamento à mulher diferente daquilo que o Senhor estabeleceu. Então está lá dizendo, olha, para tratar de uma forma digna. E aí vai dizer, senão as orações serão interrompidas. Então isso está na primeira carta de Pedro, primeira de Kefa, capítulo 3, verso 7. Então se a mulher não for tratada da forma que o Eterno determinou, as orações dos homens serão interrompidas. Então quando esses homens, eles querem roubar das mulheres, interromper na mulher o agir da Ruach HaKodesh, de elas não serem apóstolas, não serem pastoras, não serem evangelistas, não serem mestres, rabinas, não serem profetisas. Então, quando eles querem trazer esse impedimento, não querem que elas sejam juízas, ensinadoras da Torá, então eles estão querendo interromper a ação da Ruach HaKodesh, do próprio Eterno. Então, as orações deles serão interrompidas. Então, isso é muito sério. Então, isso é muito sério e a gente precisa, então, tratar as mulheres com a dignidade da qual o Senhor estabeleceu. Então, nós vimos esses textos importantíssimos. Bem, e aí como é que ficaria aquele texto de Coríntios? De 1 aos Coríntios, capítulo 14, do verso 33 a 35, que é mal traduzido, dizendo para as mulheres estarem caladas, que elas não podem falar. Então eu vou aqui passar uma tradução com base na Peshita, que é do aramaico, que é a do grego, traduzido para o português, veio com essa bagunça toda. Então, vamos a partir do aramaico, a 1 Coríntios 14, do verso 33 ao 35. Porque Elohim não é Elohim de confusão, senão de Shalom. Então, ele não é de confusão, ele é de Shalom, de paz. Como em todas as Kehilot dos Kadoshim, ou seja, em todas as congregações dos santos. Então, ele não é Elohim de confusão. Então, tá aqui repreendendo confusão no meio da Kehilá, tá? E aí ele vai falar dessa confusão. As vossas esposas mantenham-se calmas nas Kehilot, nas congregações, nas igrejas. Então, aqui não é caladas, a palavra é calmas. Então, as pessoas é em silêncio, não é em silêncio, é calmas. Esse é o termo para o aramaico, que encaixa no texto. Então, as vossas esposas, e veja que não está falando das mulheres em geral, porque está falando aqui daquelas que têm marido. Então, aqui estava tendo um problema com as mulheres que eram casadas.
Então, quando diz aqui as mulheres... Olha, eu vou ler para vocês como está na versão em português comum que as pessoas utilizam, para vocês verem assim como o texto está confuso e muitas vezes mal interpretados. Veja, vou ler como está, por exemplo, na João Ferreira de Almeida. Diz assim: as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhe é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Ora, primeira coisa aqui, quem é que tem marido? Não é mulher no sentido geral, ou seja, são as mulheres casadas. As mulheres casadas. Aqui não está falando das solteiras. Então você não pode dizer que a mulher não pode falar na congregação, porque o texto aqui está falando de esposa. Então já vai logo tradução errada, não é mulher, é esposa. Porque a mulher que tem marido é esposa. E mulher no sentido geral, entre as solteiras e as casadas. Agora, esposa é aquela que tem marido. Então a gente já vê aqui que não é geral. Aqui está falando um problema específico para quem tem marido. Porque a solteira não tem marido em casa para perguntar. Então o texto não está falando aqui da mulher em geral. Está falando da mulher casada, então da esposa. Então vamos entender o contexto. E vamos entender que a tradução já veio errada. Já veio como mulher, enquanto que na verdade é esposa. Então você não pode usar, por exemplo, dizer, olha, você não pode, você mulher que é solteira, ensinar aqui e usar esse texto. E proibir ela de ensinar e mandar ela ficar calada por causa desse texto. Ela não é casada, então esse texto não tem nada a ver com ela. E também não tem nada a ver com a situação. A gente vai ver o que é a situação. Então, a gente já começa mostrando que o texto está mal traduzido. Tá? Que aqui está falando de esposa. Então, a tradução para o correto é: as vossas esposas mantenham-se calmas na Querrilá. Não é para falar exaltadamente, se lamentar em alta voz, trazer roupa suja no meio da congregação. Então, é isso que o texto vai estar dizendo. As vossas, porque não é lugar de confusão a Querrilá. Então, as mulheres quererem aprender a palavra ou ensinar a palavra não é confusão. O que está falando aqui que Elohim não é Elohim de confusão, mas de Shalom, é porque então isso aí não é estudar a palavra. Porque as mulheres estudavam com o Messias. Então aqui não está falando das mulheres estudar a palavra. Débora estudou a palavra, Débora ensinava a Torá. Como é que ele vai falar contra a própria ação da Ruach HaKodesh, que diz que derramaria sobre toda a carne e as mulheres então profetizariam, as filhas e as servas profetizariam? Então como é que Shaul estaria contra a Ruach HaKodesh? Não. Aqui ele está falando de confusão. Então isso não é falar no sentido de falar e de estudar a palavra. Isso aqui está falando de contenda. Então, que as mulheres mantenham-se calmas nas Querrilot, porque não lhe é permitido contender, brigar, falar exaltadamente, lamentar em alta voz, ou seja, bate-boca dentro da congregação. Aproveitar que a congregação está toda ali reunida e expor o marido. Lavar roupa suja ali. Não é assim. Então, ele vai combater isso. Mas estejam alegres, como também ordena a Torá. Então a Torá quer harmonia, não quer confusão. Veja que a Torá não diz que a mulher tem que estar calada. Onde é que está esse versículo na Torá que a mulher tem que estar calada? Mas a Torá vai trazer o ensinamento sobre o Shalom, a harmonia entre as pessoas, o respeito. É isso que a Torá vai trazer. Mas não dizer que as mulheres fiquem caladas, que não é permitido a mulher falar. Imagina. Coitada de Débora. Se isso estivesse na Torá, o povo nem ia deixar ela ser juíza. Verso 35. E se desejarem ensinar ou aprender alguma coisa em casa
com seus maridos, ensinar os maridos ou aprender do marido, porque a palavra no aramaico é tanto ensinar como aprender. Façam no shalom. Porque, irmãos, não tem como você ensinar ou aprender debaixo da briga. É difícil. É difícil você assimilar. É difícil até para uma criança ele aprender com você brigando. Tem que ter uma forma para poder ensinar. Então, ensinar no meio de briga, de confusão, de contenda, não dá bom resultado. Então, ensinar no shalom. Porque é vergonhoso que as mulheres briguem, contendam, lavem essa roupa suja, esse bate-boca, essa briga, na congregação. Então, se tem questões com o marido, trate na intimidade. Leve a palavra, sente, ore, converse com shalom. E aí traz o conserto. É assim. Não é querendo achar que diante daquela palavra que está sendo trazida na congregação, aí abrir o bocão lá e dizendo, tá vendo meu marido? Tá vendo o que eu lhe falei? E você ficar fazendo isso assim, assim, assado, aí expõe e humilha ele diante de toda a congregação. Está errado. Não é assim. Então, pegaram um texto e traduziram de uma forma equivocada, que ia de encontro a tudo que já tinha sido dito antes. Como se Paulo fosse bipolar. No capítulo 11 ele diz que a mulher para profetizar na congregação tinha que usar o véu. E aí no capítulo 14, 3 capítulos depois, ele vai dizer que a mulher não pode falar nada na congregação, tem que estar calada. Então, ele é bipolar, uma hora é uma coisa... Então, estava mal traduzido. Agora vocês entenderam aí bem o texto que quer dizer. E, igualmente, um texto complicado é o de 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11 e 12, também mal traduzido. Vamos falar dele agora. Deixa eu estar aqui postando no grupo. Vamos lá. Então, dando continuidade, nós vamos para 1 Timóteo, capítulo 2, verso 11 e 12. Diz assim, na versão que você aprender, aí no português. A mulher aprenda em silêncio, com toda submissão, e não é permitido que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. Então, vai rasgar o livro de Juízes que fala de Débora. Vai rasgar os textos que falam da profetisa Ana, no Novo Testamento, das filhas de Filipe, que eram profetisas, e o texto da profecia de Joel e de Atos 2, que fala que o Senhor derramaria a Ruach HaKodesh sobre as mulheres e elas profetizariam. Então, está errado esse texto. Está mal traduzido. Então, a partir do aramaico, ficaria assim: deixe a esposa na quietude, na calma, aprender ou ensinar com toda a alegria. Ou seja, não é para ensinar ou aprender na confusão. Estou convencido que a esposa não deve aprender ou ensinar trazendo queixa do marido, do homem. Então, aqui em vez de falar exercer a autoridade do homem, é trazer queixa do homem, do marido. Então ela vai ensinar, então ela não deve aproveitar a oportunidade que ela está ensinando ali na congregação e meter a língua no marido, esculhambar o marido. Ela não deve então contender, brigar, falar exaltadamente, lamentar em alta voz para com o marido, mas deve ficar calma. Então, ainda que aquele estudo ali coce a língua, dê a vontade de ela falar, ela deve manter-se a calma. Não deve trazer essas contendas para dentro da congregação. Ela deve tratar dos problemas familiares na quietude do lar. E aí nós então entendermos mais claramente o texto.
Então é importante vermos essas questões da mulher, a mulher aprender, a mulher estudar a palavra. E aí, há um texto muito interessante do Messias, em que o Messias estava ensinando a palavra, e ali estava uma mulher sentada como os talmidim sentam para aprender. Então, quando um rabino prepara alunos para que no futuro eles se tornem rabinos também, eles se sentam aos pés do rabino para aprenderem e daí depois eles se tornarem mestres e ensinarem a outras pessoas. Então, foi assim que aconteceu, por exemplo, com Shaul, com Paulo, quando ele estudou aos pés de Gamaliel. Vamos ver primeiro então esse texto em Atos 22, verso 3, Atos 22, verso 3, Shaul, Paulo, vai falar de quando ele estudou aos pés de Gamaliel. Isso é uma forma de que o aluno estuda com o rabino para se tornar um rabino, se tornar um mestre. Então é a linguagem da época. Então vamos ver lá. Atos 22, verso 3. Eu sou Iehude, um judeu. Nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me, eu fui educado, ou seja, em uma yeshivá, criado debaixo da orientação, nesta cidade, ou seja, em Jerusalém. E aqui eu fui instruído aos pés de Gamaliel. Então ele participou da yeshivá com Gamaliel. Ele estudou aos pés de Gamaliel. Gamaliel, então, era um grande rabino e ele ali aprendeu para se tornar um rabino. Então, como é que se faz o talmidim? Os talmidim, eles são instruídos aos pés do rabino. Então, essa é uma posição para quem quer no futuro se tornar um rabino também. Segundo a exatidão da Torá, ele foi treinado e instruído perfeitamente na Torá de nossos pais, sendo zeloso para com Elohim, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Então ele falando ali com aquelas pessoas. Então por que nós estamos trazendo essa palavra de sentar ao pé do rabino, do mestre? E isso é um papel de um talmide que quer se tornar rabino depois. Vamos para Lucas 10, 38 a 42 e ver o exemplo de Miriam. Miriam, a irmã de Marta. E aí, tinha Marta, Miriam, elas eram irmãs de Elazar, de Lázaro. E vamos ver aqui a posição em que Miriam estava. Vamos ver lá. Lucas 10, 38. Ora, quando iam a caminho, entrou Yahushua numa aldeia, e certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Tinha esta uma irmã chamada Miriam, Maria, a qual, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua davá, a sua palavra. Então ali estava o rabino, mestre, Yahushua, Hamashia, e ela tomou uma posição que não era muito comum. A posição de uma mulher se assentar aos pés do rabino. Quem fazia isso é porque queria depois se tornar um rabino, um mestre, para ensinar a outros. E esse era o desejo de Miriam. Ela se coloca aos pés de Yahushua Hamashia, como os talmides fazem, para se tornar um futuro rabino. Então, Miriam se coloca, ela se senta aos pés. Então, isso é uma palavra que às vezes no português quer dizer o que? É humildade? É o que isso? É porque faltou banco, cadeira? É o que? Não, aquilo ali é uma palavra que tem um significado especial. E isso vai incomodar Marta. Marta vai ficar incomodada com essa atitude de Miriam. Ela vai recriminar. Veja que muitas vezes são as próprias mulheres que recriminam outras, porque elas aprenderam esse preconceito dos homens e elas próprias alimentam. Tanto que quando elas criam os filhos, elas alimentam os filhos com os mesmos preconceitos. E aí aqueles meninos, quando se tornarem homens, vão ser preconceituosos com as mulheres e muitas vezes aprenderam esses preconceitos com as próprias mães. Não é geral, mas acontece muito isso. Então, Miriam estava ali sentada aos pés do Senhor, ouvia a sua davar, a sua explanação das escrituras, da Torá. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E aproximando-se disse, veja, em vez de ela falar com Miriam, ela sabia que não ia dar certo, provavelmente.
Então, é porque Miriam era o foco que Miriam estava, e ela estava com a intenção de que, olha o pensamento preconceituoso, que lugar da mulher lá na cozinha preparando as coisas. Quem partiu essa conversa daqui foi Miriam, ou foi Marta. Marta saiu com essa. Agora, Marta criou isso? Não. Marta aprendeu isso dos próprios homens, e aí ela agora vai tomar um papel de um papagaio, de repetir. Então, ela fica tão indignada com a posição da irmã que ela vai recriminar o Senhor. Ela vai reclamar do Senhor. Marta, porém, andava preocupada com muito serviço. E aproximando disse: Senhor, não se te dá que minha irmã me tenha deixado a servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Então ela reclama com o Senhor. O Senhor não percebeu que em vez de ela estar me ajudando na cozinha, no serviço, ela está sentada, igual os homens, ouvindo a palavra, como se ela fosse um talmide, um discípulo, como se ela depois fosse virar rabina. Em outras palavras, era como se fosse isso. Então ela está aqui revoltada. E ela diz: não se te dá, o Senhor não percebeu? Não percebeu que minha irmã me tenha deixado servir sozinha? Diz-lhe, pois, que me ajude. Ela deixar isso aí é para os homens. Embutido está esse conceito. Agora vamos ver qual é a posição do Senhor. Se o Senhor vai alimentar esse preconceito. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, estás ansiosa e perturbada com muitas coisas. Entretanto, poucas são necessárias, ou mesmo uma só. E Miriam escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Então o Senhor deu uma cortada em Marta. Disse que Marta escolheu a boa parte, e isso não lhe seria tirado. Então, em outras palavras, se você quiser aprender, a melhor parte é essa: é você vir sentar aqui para aprender. E isso é um escândalo para o machismo de muitos daquela época. E hoje ainda existem pessoas que alimentam esse machismo, que a mulher não pode sentar com um rabino para aprender a Torá, as escrituras, a palavra. Veja que absurdo. Então aqui Miriam, ela estava ali na posição de uma aluna de uma yeshivá, de uma aluna de uma escola rabínica. Ela estava ali sentada aprendendo as escrituras. Entendem como é tremendo o trabalho do Messias com a mulher? Então ela escolheu a parte boa, que no hebraico é Ba Helek Hatov. Então e não lhe será tirada. Então, muitas pessoas hoje dizem que estão servindo ao Messias, restaurando a fé, mas na verdade muitos estão restaurando as doutrinas dos homens, as doutrinas machistas criadas pelos homens, e não entendendo a essência daquilo que o Messias fez e operou. Então, é importante nós entendermos isso, esse papel da mulher. E aí, nós vamos trazer agora uma luz sobre outros textos do Novo Testamento, para a gente entender muito bem essa questão da importância que o Messias deu às mulheres. Deixa eu estar postando aqui. Então, vamos estudar um pouco sobre Lucas, algumas passagens de Lucas. Lucas, ele
vai trazer muito essa questão das mulheres no serviço com o Messias, no trabalhar com o Messias trabalhando com elas, restaurando a posição dessas mulheres, a autoestima, o bem-estar dessas mulheres. Então, Lucas vai trazer muito isso. Muitas pessoas acreditam, porque Lucas, quando ele vai falar das boas notícias, ele vai começar a escrever logo no início, ele disse que ele fez uma pesquisa muito detalhada para ele poder escrever, porque ele não presenciou aquelas coisas, ele não era um dos discípulos que acompanhou o Messias. Então, ele disse que ele fez um trabalho muito de pesquisa, muitas fontes. E muitos acreditam que muitas dessas fontes que Lucas pesquisou foram mulheres como Miriam de Magdala, Maria Madalena, Miriam, a mãe do Messias, Maria, a mãe do Messias, Miriam. Então, muitas, até para ele narrar sobre a questão de Eligeva, de Isabel, a questão de Maria. Então, muitos acreditam que elas colaboraram com muitas informações. Então, daí há muitas questões sobre as mulheres no livro de Lucas. Então, leia o livro de Lucas com essa intenção e você vai perceber essa influência dessas fontes, provavelmente essas mulheres, no livro de Lucas, né, que Lucas escreveu. Bem, e é interessante, né, que como é que Lucas começa as boas notícias, né? Como é que ele começa a narrar? Ele começa a narrar a história de um casal idoso, e falando ali que havia uma mulher e um homem, um casal, uma família, e que essa mulher e esse homem, eles eram justos e irrepreensíveis. Mas que apesar de ela ser justa, irrepreensível, ela era estéril. Então vai começar a contar a história desse casal e vai mostrar da incredulidade que houve do homem, de Zacarias, em determinado momento, e da fé que a mulher dele teve, que foi Eligeva, Isabel. Então, nós observamos esse contraste. Lucas começa mostrando esse destaque de Isabel para com Zacarias. Zacarias, ele ouve uma lá e ele duvida, ele tem uma dúvida. Já a mulher, quando ela é engravida, ela cheia de fé, a Eligeva. Então, a gente vê essa diferença entre esses dois. Então, Lucas começa já a trazer essas questões à tona. E isso, claro, incomoda, né, aqueles que têm um pensamento machista. Por que então ele começa relatando a cura, a restauração de uma mulher estéril? Ora, irmãos, é assim que Lucas começa a trabalhar o seu texto. As mulheres estéreis, elas eram desprezadas, elas eram criticadas, elas eram maltratadas, elas eram mal vistas. E Lucas vai trazer o único que conta essa história desta mulher que era estéril e que de repente o Senhor faz uma obra de milagre na vida dela e através dela traz Iohanan, o imersor. Então ele começa contando as boas notícias através de um grande milagre na vida de uma mulher que tinha sido estéril. E ela fala, e isso é muito interessante. Então, Lucas começa as boas novas falando sobre uma mulher estéril que é curada milagrosamente e gera uma pessoa muito importante que é Iohanan, João Batista. Então, a cura de Eligeva, a cura de Isabel. Então, é assim que começam as boas novas, já trazendo um grande impacto ali com relação à questão da mulher. Então, o texto diz assim, Lucas 1,5: Houve nos dias do rei Herodes, rei de Judá, um sacerdote chamado Zacarias, da divisão da turma de Abias. E a sua mulher era descendente de Aharon. Olha, começa dando já o destaque a Eligeva. E chamava-se Eligeva. Quem não sabe, Eligeva, que Isabel é o nome adulterado. O nome original é Eligeva. É o mesmo nome da mulher de Arão.
Lembra? A mulher de Arão se chamava Eligeva. E Eligeva é agora a mulher de Zacarias. Então isso aqui é muito profético. Ou seja, ela era da casa de Arão e tinha o mesmo nome da mulher de Arão. Que maravilha! E aí vai elogiar esta mulher que as pessoas maltratavam, que as pessoas desprezavam porque ela era estéril. E aí o texto vai dizer, ambos eram tzadikim, eram justos. Então as pessoas achavam, ela é estéril porque ela é pecadora, ela é estéril porque é cheia de coisa errada, deve ser, e por isso que o Senhor pesou a mão e ela não tem filho. Mas aí Lucas começa a trazer honra para Eligeva. Ela era da casa de Arão, os dois eram tzadikim justos diante de Elohim, andando irrepreensivelmente. Então, olha, o fato de ela estar estéril não era porque ela era desobediente ao Senhor. Andavam irrepreensivelmente em todos os mitzvot e preceitos a Yahweh, mas não tinham filhos, porque Eligeva era estéril. E aí vai contar a história de Eligeva, que foi curada e se tornou a mãe de Yohanan, de que nascido de mulher não houve outro como Yohanan. Quem disse isso? Machia. E ambos eram avançados em idade. Então aquela mulher estéril, dentro de uma sociedade que criticava as mulheres por elas serem estéril, que ridicularizava, que humilhava, e ela já era avançada de idade, então agora já havia se perdido toda a esperança. Mas aí vai se falar de um milagre na vida dessa mulher. E aí diz assim, o verso 13: Mas o Malá, o mensageiro, lhe disse, não temas, Zacarias, porque a tua oração foi ouvida. Eligeva, tua mulher, te dará à luz um filho, lhe porás o nome de Yohanan. Para ele não achar que seria com a outra e arranjar uma concubina, igual Abraão fez com a escrava Agar. Então, olha, Eligeva, tua mulher, te dará à luz um filho. E aí, eles não podiam pensar que seria de outra maneira. Então, e diz o verso 15, olha que algo tremendo, muitas pessoas não percebem isso. Porque ele será grande diante de Yahweh, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio da Ruach HaKodesh, já desde o ventre de sua mãe. Então Lucas vai falar de que Eligeva, essa mulher, ela receberia a Ruach HaKodesh, e o filho que estaria dentro do ventre dela seria cheio. Então, se a Ruach HaKodesh vai encher o bebê no seu ventre, a Ruach HaKodesh entrou nela. Ela recebeu a Ruach HaKodesh dentro dela. O texto não fala da Ruach HaKodesh descendo sobre homens aqui, nesse texto. No capítulo 1. Os primeiros relatos da Ruach HaKodesh descer, a primeira que a Ruach HaKodesh desce é Miriam, Maria, e aí ela concebe, e quando Maria vai visitar Eligeva, ali há um fluir da Ruach HaKodesh, e a Ruach HaKodesh então enche Eligeva, e o bebê ali se salta ali no ventre. Então, é um relato de duas mulheres recebendo o mover da Ruach HaKodesh. E aí vai falar que da credulidade de Zacarias, que ele ficaria mudo por um tempo. E aí ele ficou mudo. Agora veja o verso 24. Verso 24 aqui de Lucas 1. Depois desses dias, Eligeva, sua mulher, engravidou e por 5 meses se ocultou, dizendo, vamos ver o que ela disse, 25. Assim me fez Yahweh nos dias em que atentou para mim, a fim de acabar com a minha vergonha diante dos homens. Então você que achava que ela não era humilhada, que ela não era envergonhada, agora você tem certeza que ela tinha sido envergonhada e muito humilhada, irmãos. Mas ali ela creu que o Senhor ali estava acabando com aquela vergonha diante dos homens.
removeu a minha desgraça pública. É uma outra tradução, diz assim. Então, é interessante nós percebermos isso, que essa mulher, ela havia sido humilhada pelos homens. Quem mais humilhava ela eram homens. Olha que a fim de acabar com o meu opróbrio diante dos homens. Então veja como começam as boas notícias. Talvez você não tinha percebido isso, que as boas notícias em Lucas começa falando do eterno Yahweh agindo para tirar a vergonha da mulher perante os homens. Então, uma sociedade machista, uma sociedade que humilhava as mulheres, principalmente quando elas eram estéreis. E aqui houve o agir do Senhor, atentou para mim a fim de acabar com a minha vergonha diante dos homens. Que maravilha! Então Lucas começa as boas novas narrando a história de uma mulher justa, irrepreensível, de muita fé, que foi curada da sua esterilidade na velhice e teve um filho muito importante. Começa falando do eterno, acabando com a vergonha, com o opróbrio que esta mulher tinha diante dos homens, removendo a sua desgraça pública perante esses homens. O filho dela foi sobre quem o ungido disse que não houve outro nascido de mulher como Yohanan. Uma mulher que se tornou sinal para a futura mãe do ungido. Então essa mulher foi tão importante que quando Miriam pergunta: como será isso? Que eu não conheço varão, eu não tive relações com homem. Então, para atiçar a fé de Miriam, o Malá vai falar sobre a parente dela, que antes era estéril e que foi curada. Então, se o milagre aconteceu lá, o milagre também estava para acontecer aqui. Então, ela foi um sinal. Eliseva foi um sinal para Miriam, de fé, de milagre. Que tremendo. Deixa eu estar postando aqui. Então, nós estamos estudando sobre a questão das boas novas, do Evangelho e do Messias, na restauração, o Senhor restaurando o valor das mulheres, né? Restaurando vida de mulheres. E aqui nós estamos vendo a questão de Eliseva. Bem, agora vamos para Miriam, ainda é capítulo 1 de Lucas. Ora, no 6º mês foi o mensageiro Malar Gaviel, enviado por Elohim a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem, uma mulher, desposada, ou seja, noiva, com um homem cujo nome era Yosef, da casa de Davi, e o nome da virgem era Miriam, que era o mesmo nome da irmã de Moisés, de Moshe, Miriam. Então, era o nome da irmã de Arão, né? A irmã de Arão chamava Miriam. E a mulher de Arão chamava Eliseva. Então, Eliseva era o nome da mulher de Arão e Miriam era a irmã de Arão. E aqui nós temos duas parentes também, Miriam e Eliseva, Isabel. E aí o que é que o Malá, o anjo, o mensageiro, falou para Maria, para Miriam? Verso 28. E entrando o mensageiro onde ela estava, disse: Shalom, favorecida, Yahweh é contigo. Então já começa liberando palavras de bênção sobre a mulher. Numa sociedade onde as mulheres ouviam muitas palavras negativas, aqui agora vem um mensageiro celestial e libera a palavra de Shalom, e dizendo: favorecida, Yahweh é contigo. Que tremendo a mulher ouvir isso. Então é uma restauração do papel da mulher, da mulher. Ela, porém, ouvindo essas palavras, turbou-se muito, não era comum, né? E pôs-se a pensar que saudação seria aquela. Então imagine que tipo de saudação ela estava acostumada a ouvir os homens falarem, né? Para as mulheres. Então
E se estranhou isso aqui, Shalom favorecida, e Yahweh é contigo. E isso foi tão impactante que ela estranhou, turbou-se muito e pôs-se a pensar que saudação seria aquela. Disse-lhe então o mensageiro: não temas, Miriam, pois foste favorecida por Elohim. Então você conhece o termo agraciada, mas é favorecida. Então veja que Lucas começa a trazer o Senhor favorecendo as mulheres em uma geração em que as mulheres eram prejudicadas, muitas vezes. E aí o verso 31 disse assim: vejas, tu engravidarás e darás à luz a um filho, a qual porás o nome Yahushua, ou Yeshua. Este será grande e será chamado filho de El Elyon, do poder altíssimo. E Yahweh Elohim lhe dará o trono de Davi seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então a primeira pessoa que teve a revelação que o Messias estava chegando naquele momento foi uma mulher, foi Miriam. E muitos não sabem disso, não percebem isso. Então, veja, a mulher foi a primeira a receber as boas novas da vinda do Messias. Quem seria ele aqui, nesse momento? Então Miriam perguntou ao mensageiro: como se fará isto, uma vez que não conheço um homem? Então ela aqui está com uma curiosidade natural, normal, não de incredulidade. Ela quer saber como é que ia acontecer. Mas ela estava com fé que aquilo iria acontecer, mas só queria saber como. Respondeu-lhe o mensageiro Malá: virá sobre ti Arua HaKodesh. Então, sobre o Novo Testamento, sobre qual a primeira pessoa que veio Arua HaKodesh? Sobre José? Não, não fala que veio sobre o homem. Sobre Zacarias? Não. Sobre Miriam, sobre uma mulher. Isso é impactante. Isso é impactante naquela geração. A geração onde mulheres eram desprezadas, Arua HaKodesh viria sobre uma mulher, e o poder do Raelion te cobrirá com sua sombra. Por isso o Kadosh, separado que há de nascer, será chamado filho de Elohim. E eis que também Eligeva, tua parenta, concebeu um filho, ela está grávida, em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril. Era chamada, mas não é mais. Então foi um sinal para Miriam, um sinal para a emuná, para a fé de Miriam. Porque para Elohim nada será impossível. Os homens desprezam as mulheres, mas para Elohim nada será impossível. E ele agiu em Eligeva e agirá em você. Então, é isso que quer dizer. Então, disse então Miriam: eis aqui a serva de Yahweh, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o mensageiro ausentou-se dela. Então, como começam as boas notícias escritas por Lucas? Por que Lucas não começa as boas notícias narrando já o Messias adulto, mas apresentando como uma mulher virgem, de uma forma sobrenatural, se torna mãe, como uma mulher estéril, de uma forma sobrenatural, se torna mãe? O caso de Eligeva e o caso de Miriam. Porque começa falando que Elohim favoreceu a uma mulher da casa de Davi? Porque Lucas narra que foi uma mulher que se tornou a primeira a saber quem era o ungido, antes mesmo de José e Iosef, o homem. Então, irmãos, isso aqui tudo é para quebrar paradigmas, aqueles paradigmas machistas que, infelizmente, muitos deles ainda continuam, inclusive dentro das congregações que se dizem ser desse Senhor, desse Messias, do Eterno, de Elohim, que agiu e fez estas coisas. Então tem coisas que não há cabimento. Por que Lucas não começa seu livro narrando que Arua HaKodesh veio primeiro sobre José, sobre um homem? Por que não aconteceu isso? Mas sobre uma mulher, cuja Arua HaKodesh veio e sobre quem o poder de Elion a cobriu com sua sombra. Por que não disse que o poder de Elion viria sobre José? Então vemos aqui a importância do mover do Senhor em restaurar o papel da mulher, da importância da mulher. E porque Lucas relata que a segunda pessoa a cheia da Arua HaKodesh foi outra mulher também. Vamos ver?
Verso 41. Quando Maria foi visitar Eligeva, Isabel, saúda Isabel. Então, quando Miriam saúda, que libera a palavra, diz assim o verso 41, Lucas 1:41. Ao ouvir Eligeva, Isabel, a saudação de Miriam, de Maria, saltou a criancinha no seu ventre, e Eligeva, Isabel, ficou cheia da Ruach HaKodesh. As pessoas acham que era só o bebê. Não, está claro o texto. E Eligeva ficou cheia da Ruach HaKodesh. O bebê ficou cheio porque o bebê estava dentro. Mas Eligeva ficou cheia da Ruach HaKodesh. Então, muitas pessoas não percebem isso, mas aqui são quebrando paradigmas do Senhor agindo sobre as mulheres, derramando a Ruach HaKodesh sobre as mulheres. E não é à toa que a palavra Ruach no hebraico é feminina. Então, a Ruach HaKodesh, porque muitas pessoas entendem o eterno só nos aspectos masculinos. Mas quando o eterno criou o ser humano, diz assim, criou o homem, macho e fêmea os criou, a sua imagem, macho e fêmea os criou. Então, a imagem de Elohim não é só o homem, o masculino, mas também a mulher feminino. Os dois representam a imagem e semelhança de Elohim, não só o homem. Então, a Ruach HaKodesh traz muito dessas características femininas que a gente vê na mulher. Está lá em Elohim, na Ruach HaKodesh. E aqui vemos que para gerar esse bebê, agiu quem? A Ruach HaKodesh. E a Ruach HaKodesh agora veio sobre Eligeva, e ali ela ficou cheia da Ruach HaKodesh. E exaltou em alta voz. Aí ela disse, quão abençoada és tu entre as mulheres, e quão abençoado é o fruto do teu ventre. Ela está aqui citando Torá, porque a Torá, em Deuteronômio 28, quando fala das bênçãos, diz que as mulheres seriam abençoadas no fruto do ventre. E aqui ela libera a bênção da Torá. Que tremendo isso aqui. Porque Lucas narra que a segunda pessoa a reconhecer o ungido, foi também outra mulher, Eligeva. Olha, José ainda não sabia que Miriam estava grávida. A primeira pessoa que conhecia o Messias, que o Messias já estava ali na terra, foi Miriam. Maria já estava carregando o bebê ali no ventre. Mas isso ainda, o bebê estava novinho, né? O feto ainda estava recente. Mas quando Miriam faz essa saudação, Eligeva fica cheia da Ruach HaKodesh, aí Eligeva tem a revelação profética, que ela está cheia da Ruach HaKodesh. E aí exclamou em alta voz, quão abençoada és tu entre as mulheres, e quão abençoado é o fruto do teu ventre. Miriam nem contou que estava grávida, mas Eligeva já sabia, por causa da revelação da Ruach. E de onde me provém isto que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Então Eligeva recebeu a revelação ali da Ruach HaKodesh, que diante dela ali estava a mãe do Messias. Aleluia! Então, as duas pessoas que descobriu quem era o Messias, primeiro, foram duas mulheres, Miriam e Eligeva. E as primeiras que viram o Messias ressuscitado, tiveram a notícia da ressurreição, as primeiras que tiveram a notícia da ressurreição foi as mulheres que os mensageiros falou. E a primeira que viu foi Miriam. Miriam de Magdala, Maria Madalena. Então é tremendo isso, né? Então Lucas narra que a primeira pessoa humana, né, que deu o nome do menino Yohanan foi uma mulher, visto que o seu pai tinha ficado mudo. Então, na hora que ia dar o nome de Yohanan de João, o pai, Zacarias, estava mudo, o pai não podia falar. Então perguntaram qual é o nome da criança. Então quem deu o nome da criança? A mãe. Isso era um escândalo, porque quem devia dar o nome era o pai. Mas aqui foi colocado como a mãe, para quebrar isso. E aí o povo não deu crédito a Eligeva. E aí, porque não tinha nenhum parente com aquele nome. Mas isso foi proposital. Aí depois eles ficaram tudo com a cara de tacho. Por quê? Porque Zacarias vai escrever
o nome e vai confirmar que o nome era aquele mesmo. Então nós vamos ver isso agora. Então vamos ver esse texto, né? Lucas, ele é então esse primeiro, a pessoa, né? As pessoas passaram ali a censurar Eliseva, viram, e depois viram que ela estava certa. Vamos ver isso? Então, vamos para Lucas capítulo 1 ainda, verso 59. Então, vimos que Eliseva foi muito humilhada pelos homens no passado, e agora ela tinha engravidado, e agora ela tinha tido um filho. Será que agora os homens iam passar a dar crédito a ela? É difícil, viu, irmãos? É difícil quebrar esses paradigmas. Então veja o 59. Aconteceu, pois, que no 8º dia, que era o dia da circuncisão, que vieram realizar a Brit Milá, que é a circuncisão do menino, e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacariá. Então veja, ela nem tinha direito de dar o nome do menino. As pessoas queriam colocar o nome. Já que o pai estava mudo, as pessoas queriam colocar o nome Zacariá. Mas aí Miriam protestou, Eliseva protestou, Isabel. Respondeu, porém, a sua mãe: de modo nenhum, mas será chamado Iohanã. Então ela tesou ali aquela sociedade machista. E quem disse que gostaram? Ao que lhe disseram: ninguém há na tua parentela que se chame por este nome. Então não deu crédito a ela. Mas agora vão ficar com a cara de tacho. Por quê? Perguntaram por aceno ao pai como queria que se chamasse. Ele gesticulou pedindo uma tabuinha e escreveu: seu nome é Iohanã. Toma agora. Esse povo todo aí que estava com esse espírito de crítica, de zombaria, de desprezo para com a mulher. E todos se admiraram. Ah, tá vendo aí o verso 63? E todos se admiraram. Então ficaram de queixo caído. Então, irmãos, depois disso é que Zacariá volta a falar. Vocês entenderam que porque ele podia ter voltado a falar antes, não é verdade? O menino já tinha nascido, já tinha 8 dias. E por que ele não voltou a falar antes? Porque aquelas pessoas precisavam ser trabalhadas naquele preconceito para com a mulher. Então ele só foi curado depois, logo em seguida. Depois que ele escreveu, que botou o nome aí, ele começou a falar. Então, nós vamos, concluir aqui esta reflexão de hoje com relação à questão das mulheres, mas existem muito mais textos, tá? E aí nós vamos, no próximo vídeo, em outro momento, trazemos um estudo a partir agora de Matitiar. Mas veja que em Lucas nós só abordamos o capítulo 1. Tem muitas coisas em outras partes de Lucas. Mas é importante que venhamos entender esse mistério do agir do Senhor, essa ação maravilhosa do Senhor em restaurar a posição das mulheres. Então Lucas começa falando essas coisas tremendas que às vezes as pessoas leem e nem percebem isso. Mas comece a olhar com um outro olhar, um olhar mais claro, com essa luz da Ruach HaKodesh sobre as Escrituras, e perceba a valorização da mulher, que o Senhor, o Pai e o Messias e a Ruach HaKodesh vai estar ali fazendo nesse mover aí das boas novas. Então vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem levantado mulheres para levar a tua palavra, para ensinar. Levantado as mulheres como profetisas, como emissárias, apóstolas, como mulheres como mestres, como rabinas, como professoras da tua palavra.
mulheres como pastoras que cuidam das ovelhas espiritualmente, mulheres que anunciam as boas notícias, as boas novas e que fazem tantas outras coisas no teu reino. Louvamos a ti, porque o Senhor as escolheu, não porque os homens falharam, mas porque o Senhor derrama da sua Ruach HaKodesh sobre toda a carne, porque o Senhor escolheu assim usar sem acepção de pessoas. Que maravilha, Senhor! Te louvamos. Em nome de Yahushua HaMashiach, ensina-nos a valorizar as mulheres, a não darmos lugar ao diabo para ferir as mulheres através de nós. Em nome de Yahushua HaMashiach te pedimos da tua bênção sobre nós. Amém. Shabbat Shalom para todos vocês.